Por gentileza, aquele que está com a sua Bíblia na mão, abre a Êxodo, capítulo de número 3 e versículo de número 5. Gênesis capítulo 3 e versículo 5. Quem está alegre diz amém. Êxodo capítulo 3, versículo 5, para nós ganharmos tempos. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu está, a terra é santa. Mediante essa palavra que acabamos de mencionar, eu gostaria de intitulá-la como quando Deus prepara o cenário para um grande chamado. Quando Deus prepara o cenário para um grande chamado. Diga para você mesmo assim: eu tenho um chamado. E só preciso descobrir qual é esse chamado. O livro do Êxodo, que quer dizer saída, logo após do Gênesis, e eu quero aqui focar nesses 3 capítulos: capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 1, vai narrar o medo do faraó. E quando eu falo isso, eu digo que não existe ninguém tão grande que não tenha medo de alguma coisa. Brinco também em minhas pregações, não existe super-homem na igreja. Para quem é da minha época e assistiu o Superman, sabia que ele morria de medo de uma pedra desse tamanho chamada Kryptonita. A Mulher Maravilha também, ainda sendo uma guerreira, com certeza, sendo ela do sexo feminino, ela deveria morrer de medo de uma barata. Então, para todo grande existe um medo. Só para um que ele nunca viu e nunca sentiu algo que lhe amedrontasse. E quem é esse um? Esse um é o nosso Deus. Há 2 coisas que Deus nunca viu e jamais verá: um Deus maior do que ele e um Deus mais poderoso do que ele. Tirando Deus, todos, sendo ele forte, sendo ele guerreiro, tem medo de alguma coisa. E o medo do faraó aqui é que o povo de Israel não parava de crescer. Ainda que o povo estava escravizado, o povo frutificava. Faraó, ainda que ele prendesse o povo hebreu, cada vez que ele oprimia o povo hebreu, diz a palavra que o povo crescia ainda mais. Diga para você: é na pressão, é na perseguição que a igreja cresce. E essa frase que eu vou aqui dar a vocês, anote aí no seu WhatsApp, no seu Instagram, que todas as vezes que o inimigo intenta contra o povo de Deus, ele intenta porque ele tem um medo. Qual é o medo que ele tem? Porque ele sabe que o povo de Deus, essa geração de Deus, carrega dentro de si uma promessa. O inimigo tem uma geração que carrega uma promessa. É por isso que ele tenta e intenta todos os dias para lhe fazer parar, para lhe deixar estagnar, soprando em teus ouvidos, dizendo que você não é merecedor, que você não consegue romper, que você não vai crescer, que você não vai conquistar, que você não vai vencer, que você não vai viver as promessas,
Porém, eu tenho uma notícia, essa notícia é boa. Quem fala isso para você todos os dias, quando você levanta da sua cama, dizendo: olha, esse dia vai ser mais um dia frustrante, esse dia vai ser mais um dia de agonia, esse dia será mais um dia de angústia, esse dia será mais um dia de escassez, esse dia é melhor você não ter nascido. Essa voz que soa ao seu ouvido é uma voz do enganador. Esse enganador que leva um nome chamado serpente. Essa serpente soou no ouvido de uma mulher lá no Gênesis, no capítulo 3, no jardim do Éden. O lugar teoricamente que não tinha espaço para ele, mas ele achou uma brecha, ele achou um espaço e enganou uma mulher chamada Eva, dizendo: coma, viva aquilo que ele não quer viver, viva aquilo que ele não quer que você viva, faça aquilo que ele não quer que você faça, ande como você quer e não como ele age, que ele manda. O inimigo sempre vai querer colocar você na contramão daquilo que Deus lhe colocou. Deus já te deu uma direção, Deus já te deu um norte, Deus já te deu um alvo, mas todos os dias Satanás vai levantar juntamente com você e soar nos teus ouvidos dizendo: para, fica aí, não ande, estagne. Mas ele é o pai da mentira. Porém o pai da verdade está hoje na rua Bom Jesus do Iguape, número 1572, dizendo: vai, levanta, você vai romper, você vai conseguir, você não vai viver isso, você vai alcançar o inalcançável, você vai viver aquilo que jamais viveu. É por isso que Paulo vai dizer: aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao seu coração, é o que o céu tem ao teu favor. No livro do Ageu, capítulo 2, vai dizer: Deus fará abalar céus e terra. Para quê, pastor Salatiel? Para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. Eu já estou profetizando para abençoar a tua parentela, para abençoar o teu ministério, para abençoar a tua rua, para abençoar o teu estado, para abençoar esse país. Deus já está dizendo: eu tenho um chamado. E ainda que o inimigo persiga, ainda que o inimigo tente, ainda que o inimigo tente parar você, não pare. A ordem é marchar, a ordem é continuar, porque quem tem promessa, se não desviar do caminho, não morrerá antes que essa promessa se cumpra. Quem tem promessa aqui, não levanta a sua mão direita, levanta as duas dizendo: eu vou viver essa promessa. O inimigo vai tentar todos os dias te parar, porque ele sabe que você carrega dentro de si uma promessa. Eu disse aqui, não quero ser contraditório. Se você não desviar do caminho que Deus lhe deu, você não morrerá antes que essa promessa se cumpra em sua vida. Pastor, isso é heresia. É bem certo que se você não obedecer, se você não andar conforme os preceitos de Deus, automaticamente você se afastará do propósito. Uma vez afastado do propósito, você vira presa fácil ao inimigo, e aí pode descer a sepultura. Mas se você ainda perseguido, se manter firme, ainda caluniado, se manter firme, ainda difamado, se manter firme, ainda sabotado, permanecer firme, ainda que o mundo esteja girando contra, permanecer firme. As promessas de Deus irá se cumprir na sua vida. Deixa eu falar para você entender. Há pelo menos 8.000 promessas escritas na Bíblia. Porém, eu não quero aqui me opor contra essa sacra escritura, mas eu não creio num Deus que limita as suas bênçãos, porque lá em Deuteronômio vai dizer: se tu obedeceres o Senhor, as bênçãos irão correr atrás de ti, não você correrá atrás da bênção. Um dia Deus falou para um homem de 75 anos de idade chamado Abraão: o que eu tenho para você vai além da tua imaginação, o que eu tenho para você vai além do teu sonho, o que eu tenho reservado para você é incontável, é inumerável. Mas eu quero lhe fazer uma prova. Saia da tua tenda, olha para o céu e tenta contar as estrelas que tem a Via Láctea. E Abraão disse: Senhor, é impossível contar. Então Abraão vai até a praia, tenta contar
para os grãos de areia que tem a praia. E ele diz: para Senhor, é impossível contar. E Deus disse: assim será as minhas bênçãos para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela. Olha para os irmãos e diga: o que Deus tem para você é maior, é muito maior. Você não consegue contar, você não consegue numerar. É grande, é grande. Você que está em casa, o que Deus tem para a sua vida é maior do que você imagina, é maior do que o teu sonho. Um dia um menino chamado José teve um sonho, o sonho que ele vê os feixes rodeando a sua casa, 11 feixes, dois luminares, seja a lua e seja o sol, representando a mãe, o pai e os seus irmãos. Ele teve um sonho e foi contar para os seus irmãos, e Deus já estava dizendo: o que eu tenho para você é muito maior do que esse sonho. Você sonha, mas sonha pequeno, porque o projeto, o propósito de Deus para a sua vida vai além do teu sonho. É por isso que eu disse aqui: o que os seus olhos nunca viram, o que o seu coração nunca sentiram, o que nunca chegou nos teus ouvidos, é o que Deus nessa noite está liberando do alto dos céus para a tua vida. Quem veio adorar, essa é a noite da adoração. Quem trouxe glória da glória, quem trouxe aleluia da aleluia. O inimigo vai tentar hoje, o inimigo vai tentar amanhã, o inimigo vai tentar depois da manhã parar. Por quê? Porque você tem promessa. E você vai dizer: Satanás, ainda que eu esteja capengando, ainda que eu esteja rastejando, eu não vou parar, porque eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Alai como onde forgue andas suidecai, que andarabai como onde forgaste. É por isso, querido, que ele lança desânimo, é por isso que ele lança tristeza, é por isso que ele fala: não vá, não busque. Até hoje não aconteceu. Deixa eu lhe falar uma verdade. A Bíblia vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos para Deus é como um dia. Deus não faz distinção de dia, de semana, de mês, de ano. Oh glória, Deus não trabalha no relógio chamado Cronos, esse aí que já vai bater 21 horas. Ele trabalha no relógio dele chamado Kairos. Ele não trabalha na agenda do advogado, ele não trabalha na agenda do juiz, ele não trabalha na agenda do promotor, ele trabalha na agenda dele, que está lá no trono de fogo e glória. E na agenda dele está dizendo: aqui está o nome, esse nome está acima de todos os nomes. Quem é esse nome? É Jesus. E abaixo dele está dizendo: aqui há uma pessoa lá embaixo, na Bom Jesus de Iguape, que está assistindo este culto no dia 19 de outubro, que tem uma promessa. Salatiel, avisa ele, avisa ela, que o meu tempo está chegando. Não pare, não desiste, não estagne. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 8: melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Continue, continue. Se você tem promessa, enche o teu pulmão de ar aí e dá o seu melhor glória. Isso. O que está faltando para nós é esse movimento. Quando movimentamos aqui, o céu se move. Enquanto dá glória aqui, um demônio que cai. Enquanto damos glória aqui, as portas do inferno não prevalecem. Enquanto damos glória aqui, as portas do inferno fecham. Enquanto dá glória aqui, Deus protege a tua casa lá. Enquanto dá glória aqui, Deus protege o teu emprego lá. Enquanto dá glória aqui, o demônio cai. Quer ver o demônio mais demoniado que ele é? Abre a tua boca dizendo glória, aleluia. E ele vai olhar para você e vai dizer: como ela está dando glória, como ele está dando aleluia. A luz foi cortada, a água foi cortada, está devendo o banco, está devendo o vizinho, mas está dando glória. Sim, porque hoje eu não posso ter mais a
Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas alegria, ela vem pelo amanhã. Eu vou fazer algo profético. Abre a tua mão assim, não aplaude agora não. Não aplauda não. Abre a sua mão assim, ó. Não vai cair, oh glória, nenhum algo que vai brilhar a tua mão não. Mas Deus está dizendo, na tua mão não vai ter um brilho. Na tua mão vai ter uma promessa. Na tua mão, aquilo que você pediu, rogando em oração, Deus está colocando hoje na sua mão. Se você crer, você vai fechar a tua mão. E ainda esse cabo desse mês vai dizer: eu recebi a promessa, o que eu estava anelando. Oh glória, oh glória. Deus tem muito algo, Deus tem algo muito maior para te revelar. Oh glória. Meu amigo Jackson, o inimigo vai tentar nos parar de todas as formas. Ele vai usar as redes sociais, ele vai usar pessoas para tentar parar aquilo que Deus já determinou em nossa vida. E sabe que Deus determinou? Que nós não seríamos vencedores, nós seríamos mais. Se eu estou pregando para vivo aqui, a Bíblia vai dizer que nós somos mais do que? Bom, aqui falamos do capítulo 1, o medo do faraó. Vamos falar do capítulo 2. O capítulo 2 vai falar do nascimento daquele que iria portar uma promessa. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. Antes que formasse no ventre da sua mãe, antes que saísse da madre dela, eu já tinha te escolhido, te consagrado e te dado as nações como profeta. Você tem promessa muito antes de você vir ao mundo. E por que Satanás, por algumas pessoas aqui, tentou matar, ferir o feto? Por que, pastora Joseli? A ultrassom não revela que aquele bebê tem promessa. O médico não sabe que aquele feto que está sendo gerado no seu ventre tem promessa. Mas aquele que te conhece, ainda quando você é um embrião, sabe, pois foi ele que lhe fez a promessa. E deixa eu abrir um parênteses aqui dizendo: fiel é o que lhe prometeu. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se ele lhe fez uma promessa, ele é poderoso para cumprir, confirmar. Eu posso prometer algo e não cumprir. O governo pode lhe prometer algo e não cumprir. Os pastores que aqui estão podem lhe prometer algo e não cumprir. Porém, aquele que lhe fez a promessa, ele é poderoso para cumprir com essa promessa. A raiva de Satanás eu tentei destruí-los lá no Éden, não consegui. Estou tentando destruí-los aqui, mas não consigo e não vai conseguir. Aí o menino vai ser gerado no ventre de uma mulher chamada Joquebede. Joquebede vai estar gerando um menino. E o faraó dá uma ordem para duas parteiras oficiais, uma chamada Cifra e outra Puá, dizendo faraó a essas senhoras, que era a parteira da época: olha, se nascer menino, pegue os meninos e jogue no rio Nilo. O rio Nilo continha crocodilos. Você vai entender esse mistério.
Lembra que eu falei que quem tem promessa não morre? A Bíblia, ela não é desconexa. É muitas das vezes nós que estamos desconectados dentro da igreja. E aí não conseguimos pegar aquilo que Deus distribui. Aí, a ordem é matar todos os meninos do sexo masculino. Porém, Sífra e Puá, elas obedeciam Faraó, mas temia. Só o Jacques pegou. Elas obedeciam a Faraó, mas temia. Lembra quando tentaram subornar Balaão? Balaão até aceitou a oferta, mas quando foi estender a mão para amaldiçoar o povo, ele... E aí disse, por que não amaldiçoa? E ele disse, como eu posso amaldiçoar alguém se Deus já abençoou? Aqui, o segundo parente, para com essa coisa. A maldição hereditária. O meu pai bebia, eu bebo, meu tio bebe, meu bisavô bebia. Se ele bebeu, é problema dele, irmão. A partir do momento que você reconheceu Cristo como seu Senhor, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. É que nós nos apegamos mais a patuá, a santinho, a coisas eternas do que a palavra. Conta uma história, pastor Daniel, que o homem era tão devoto a uma imagem que o ave estava viajando, passando sobre o mar, sobre o oceano, e agora vem uma turbulência e vai cair. E ele começa ali a fazer oração para aquele senhor que está sentado sobre um cavalo e pisando sobre uma serpente. E todo mundo sabe, não quero ter uma intolerância aqui religiosa. E ele rogando para aquele santo, para o santo salvar. Quando ele abriu os olhos, ele viu no papel, o cavalo já tinha ido embora, só estava ficando santo. Ou seja, só tem poder para te guardar aquele que dá ordem aos anjos ao teu respeito. Ele vai dizer, eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída. Se passares pelo fogo, o fogo não queima. Se passarem pelas águas, elas não se submergem. Se passarem pelo vale da sombra da morte, se passarem, não teme, pois eu estou contigo todos os dias, toda hora, todo momento. Aí a ordem é matar. Porém Sífra e Puá disse, não podemos matar aquele que tem promessa. E nasce Moisés, porém não tinha nome. Moisés ainda era indigente. Não dava nem para Joquebede ir para o cartório registrar o menino, porque se ela saísse com o menino morreria. E diz a Bíblia que o menino era lindo. Parece que eu estou vendo a figura de Moisés na presença do meu amigo pastor Gerson. Pensa numa criança bonita, irmão, chorando. E aí Joquebede esconde por 3 meses o menino. Vai amamentar. Porém seria arriscado Joquebede estar com o menino dentro de casa. Uma hora seria descoberta. E poderia não só o menino morrer, mas como ela também morrer. Eu costumo dizer para minha esposa, eu só tenho cara de tartaruga, mas lerdo eu nunca fui. Crente só tem cara de bobo, mas bobo nós não somos nem um pouco, irmão. Um Deus estrategista não ser bobo é ruim, hein? Olha o plano de Joquebede. Joquebede sabia o horário, o dia que a filha de Faraó descia para se banhar. Só temos cara, irmão, de lerdos, mas não somos águia. Ela sabia, pastor Daniel, a hora, o momento que a filha de Faraó ia se banhar. E agora, Joquebede, faz um cesto. E ali coloca betume. Uma hora eu trago uma pregação só sobre o cesto. E aí, ela vai colocar no rio. Mas a ordem de Faraó era jogar as crianças no rio Nilo, porque no rio Nilo tinha crocodilo. E o crocodilo mataria quem entrava no rio. Mas agora o menino é posto no rio Nilo, em um cesto. Diga para o seu irmão assim, ó, quem te guarda não dorme.
Só que a estratégia não é só essa. A mãe chama a filha, Miriam. Miriam, vai à margem do rio e vai acompanhando de longe o cesto. E o cesto vai descendo e Miriam vai acompanhando. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz, não sou eu, que as servas da filha de Faraó vai para a beira do rio. E a filha de Faraó fica lá em cima. Ela está descendo, pastor Natalino. E é natural, se o cesto está vindo, é natural quem está dentro veja o cesto. Mas diz a Bíblia, quem viu o cesto foi a filha de Faraó. Qual é a moral disso, pastor? Eu amo a Bíblia por causa disso, irmão. Porque se as servas pegassem o cesto e levassem para Faraó, era um menino. E qual era a ordem de Faraó? Uma coisa é um servo levar, outra coisa é a filha levar. Quem é pai, quem é mãe aqui, ainda que na hora a gente resista, mas a um pedido do filho a gente acaba cedendo. Pai, compra isso. Não, vou comprar. Aí por dentro nós fica remoendo. Daqui a pouco chega lá com o presente, ó. Todo pai é assim. Eu não vou comprar. Mas daqui a pouco a Shopee bate lá na porta. Chegou. Isso desmonta um pai. O pedido de um filho desmonta um pai. Será que Deus é estrategista, sim ou não? Se a serva levasse, o menino morria. Mas o menino não pode morrer porque não tem uma promessa. Quem vai ver é a filha de Faraó, porque o pedido dela o pai não rejeita. Aí a filha de Faraó disse, vamos criar o menino. Porém, era uma moça. Nunca se deitou com ninguém, não tinha filho. Precisa de uma pessoa experiente. Quem estava acompanhando? Miriam. Miriam era irmã de Moi, filha de Joquebede. Aí, Miriam entrou no meio das moças e disse, princesa, eu conheço uma hebreia que pode cuidar desse menino. E aí a filha de Faraó manda buscar. E quem chega para cuidar do menino? A própria mãe. Eu disse aqui que eu tenho um cara de tartaruga, mas ledo não sou. Achar que nós somos bestas, mas bestas não somos. Opa, eu vou criar com todo amor e carinho, lógico que é mãe. Vou criar com todo afago, porém, eu preciso de um salário. Pastor, como é isso? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Aí no Êxodo 2, vai ler. Dizendo assim, além da mãe cuidar do próprio filho, ainda recebe um salário. E não é Bolsa Família não, viu? Não é Bolsa Família não. Olha a estratégia. E o menino agora vai crescer na cultura egípcia. E Faraó, que queria matar, agora tem um carinho tremendo pelo menino. Faraó talvez pegue ele e dizendo, meu netinho, meu bibelocinho. Porque tudo que um príncipe egípcio poderia ter, Moisés tinha. Isso é forte, Moisés estava no palácio, mas ele pertencia ao reino. Ele estava debaixo da autoridade de Faraó, mas a sua essência era dos céus. Como assim, pastor? Sim. Um dia, ele viu um egípcio batendo num hebreu. Isso que ele não teve contato, fora a mãe e a irmã, com o povo hebreu. Mas a sua essência clamou mais alto. E ele viu a injustiça do egípcio e disse, não vou aceitar que esse egípcio bata nesse hebreu. E ele vai e mata o egípcio. Não só matar, ele agora esconde o corpo do egípcio e
foge para Midian. Ele fugiu porque se Faraó soubesse que ele tinha matado, decretaria a morte dele. Diga para o seu irmão assim: Deus está te forjando. Não, irmão, estou pregando para a gente viva. Deus está te forjando. Os da casa ninguém obedece. Porque, Deus está te forjando para você ser um grande líder. Há uma nova visão, há uma nova roupagem. Então Deus está te forjando para você ser um novo líder. E forjar, irmão, muitas das vezes é doloroso. Agora, além dele ser fugitivo, ele vai, se fosse nos dias de hoje, ele assinaria 3 artigos. Primeiro, assassinato. Segundo, ocultação de cadáver. E terceiro, estar fugitivo. Aí, sabe o que acontece? Vem a serpente lá do Gênesis 3, dizendo: você tem promessa? Um assassino? Um ocultor de cadáver? Um fugitivo? A promessa é você? É em você? O que me dá alegria é que quando eu vejo aqui, e desculpa usá-lo mais uma vez, pastor Jefferson, um ex-detento, outro, um ex-maconheiro, um ex-cracudo, uma mulher desvairida. E o inimigo olhou para a gente e disse: você? Você? Aí Deus disse: é. Deus faz o comum se transformar em extraordinário. E aí ele conhece uma moça. Essa moça, chamada Zípora, que o seu pai é Reuel, ou Jetro. E ele agora vai trabalhar para esse senhor, que agora é seu sogro. Nesse casamento tem um filho, Gerson. E ele está vivendo agora longe dos holofotes do Egito, longe do glamour do Egito. E isso aqui é forte, irmão. Eu estou dizendo aqui que nessa noite, preste bem atenção e grave isso, há uma nova visão chegando, há uma nova roupagem, e você precisa ser forjado. Olha como é forjado Moisés. Lá no palácio ele era servido, mas agora na casa de Jetro ele serve. Lá no palácio de Faraó ele era cuidado, mas agora ele tem que cuidar. Você está pegando isso? Olha Deus forjando ele. Lá ele mandava, ele se antecipava, mas agora ele tem que esperar. Lá ele falava tudo que vinha na sua cabeça, mas agora lá na casa de Jetro ele tinha que ouvir. Repita comigo. Para ser um líder, primeiro serve. Repita comigo: servir, cuidar, esperar e ouvir. A Bíblia sempre vai apontar para Jesus, sim ou não? Jesus, ele foi servido ou ele serviu? O maior se fez menor. Jesus, filho de Deus, deveria ser cuidado pelo povo, mas o que ele fez? Ele cuidou do povo. Jesus, muitas das vezes, poderia falar, mas ele preferiu ouvir. Contanto, lá no Gólgota, ele poderia dizer: Senhor, meu Deus, destrói este povo. Mas ele olha para o povo e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A marca de um grande líder não é mandar, é servir. A marca de um grande líder não é ser paparicado, mas é cuidar. E quando eu falo isso, eu falo do bom pastor. Sabe o aprisco? E eu estava dizendo hoje com um rapaz que estava comigo. O homem dizia: pastor Natalino, eu tenho uma casa que vale 700 mil, um carro que de 200 mil, e estava dentro de um paliozinho. E começou a chorar dizendo: acabou meu casamento, a minha esposa foi embora, está todo destruído.
E ele dizia: o que me machucou foi a igreja. Eu estava na igreja, mas ninguém cuidou. E eu disse: não foi a igreja que te machucou. Foi você que não reconheceu a voz do seu bom pastor. Porque quando Deus, na pessoa de Jesus, deixou as 99, Ele não abandonou as 99. As pessoas têm uma concepção dizendo: Jesus abandonou as 99 para ir atrás de um. Não, Jesus não abandonou as 99. O aprisco era um cercado que não tinha porta. Para a ovelha sair, como que sai sem porta? O que Jesus disse: eu sou a porta. Aí sabe o que o pastor faz para a ovelha sair? Ele deita, como se formando uma escada, e a ovelha sobe em cima dele e sai do aprisco. É por isso que o bom pastor, ele tem cheiro de ovelha, porque ele se deita com a ovelha, ele tem o contato com a ovelha. E porventura essa ovelha desgarrou e ele foi atrás. Eu disse: as decisões, ela decide destino. Se a vida está destruída, foi uma decisão sua, mas o bom pastor vai atrás de você de novo. E ele não tem medo, porque as 99 estão seguras. E ele caía em pranto, chorando. E ele disse: realmente não foi a igreja o culpado fui eu. Sabe o que acontece? Se o pastor não dá uma oportunidade para pregar, eu saio da igreja. Se o pastor não dá uma oportunidade de louvar, eu saio da igreja. Se o pastor não colocar no grupo da dança, eu saio da igreja. Você está se importando mais com status, com posição, do que ser servo. É melhor servir, ainda que não seja notado pelos homens, mas no céu está registrado. Cada um na vocação que foi chamado. Eu costumo dizer que a lâmina que corta a barba não corta o tronco, mas o machado que corta o tronco não corta a barba. Ou seja, cada um com a sua ferramenta é importante na casa do Senhor. E agora, Moisés está lá, fugitivo, vivendo na casa do sogro. Agora tem que ouvir, cuidar, servir. Uma coisa que ele não estava acostumado. Sabe o que eu aprendo com isso? É sair da zona de conforto. Você quer que todos os segundos, domingo, as pessoas te servem. Sabe o simbolismo da adoração, você que é levita? Adoração não tem nada a ver com a música. A palavra adoração é se lançar diante do altar. Ou seja, não vou esperar, eu vou me lançar diante do altar. O problema nosso é que nós queremos ser servidos na bandeja de prata, com um lencinho, e depois que você comer, ainda passar no canto da sua boca. Há coisas que Deus faz, mas outras que nós precisamos reagi-los. E Moisés, ele não está parado, ele está trabalhando. Deus não chama ninguém parado. E água parada cria Aedes aegypti. Traduzindo, mosquito da dengue. Moisés está trabalhando, cuidando das ovelhas. Por que Moisés está cuidando de ovelha? Qual era o propósito de Deus para Moisés? Por que você está aqui? Porque Deus está te preparando para você ser um líder, para você ser uma líder. Ainda que vai cuidar de 2 pessoas, mas você vai cuidar. Se você vai cuidar de 1000, você vai cuidar. É isso que Deus está fazendo nessa noite, te preparando, te forjando para você ser um líder. Não sei se eu estou dando um spoiler, mas é a mensagem que Deus me deu. Aí, Moisés está pastoreando, ó. E ele vê uma coisa diferente no monte. E ele dá uma olhada e diz: o que está acontecendo ali? Detalhe, é um deserto. E lá ele vê uma chama de fogo, como essa imagem que está projetada em cima. Porém, no deserto, pelo calor ser intenso, era normal. Os outros arbustos que era seco, pegar fogo.
mas pegava fogo e logo apagava, porque é graveto. Quem já foi escoteiro aqui? Só o pastor Daniel. Quem já foi no legendário? Ó, você aprende a fazer fogo aonde não tem, mas pelo o calor e a combustão do que você esfregar, pega fogo. O calor exaustor pega fogo fácil em graveto, mas o fogo pega, mas logo acaba. O que eu aprendo com isso? Há pessoas que vêm, pula, dança, treme, pula, mas daqui a pouco, ó, vira cinza. Para ele era normal pegar fogo, mas ele avistou algo que chamou a atenção dele, que já fazia tempo que estava pegando fogo e esse fogo não acabava. E ele foi se achegando. E quando ele chega perto e ele vê o fogo, interessante é que o fogo não está na copa, o fogo está saindo de dentro para fora. Eu vou falar para você entender. O fogo não é de fora para dentro, é de dentro para fora. A chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E ele agora, ele fica olhando, dizendo, mas faz tempo que está pegando fogo e não se consome. Lembra que eu estava dizendo? Está na prova, mas está pegando fogo. Está na luta, mas está cheio do Espírito Santo. Está passando privação, mas está cheio do fogo santo. Está passando pelo vale, mas está cheio do fogo santo. Estão sendo ali sabotados, mas está cheio do fogo santo. Por quê? Porque quem vive o sobrenatural não se conforma com o comum, e Deus usa o comum para revelar o sobrenatural. Era comum pegar fogo, mas não era comum pegar da forma que pegou. Então pessoas são comuns. E Deus, porque eu perguntei, Deus, por que o Senhor não botou fogo lá nas oliveiras? Porque essa mística do azeitona, do azeite, por que não pegou? Pegou em algo comum. É porque Deus quer pegar pessoas comuns para revelar o extraordinário. Deus quer pegar pessoas que não têm uma boa homilética, uma boa oratória, não sabe fazer bem uma exegese. Deus quer usar você para mostrar que o comum ele faz ser extraordinário. Aí, pastor Jefferson, estou terminando agora. Ele vai se aproximando. Aí sai uma voz da sarça: Moisés. Vou engrossar mais. Moisés. Nota que Deus chamou 2 vezes o nome de Moisés. E todas as vezes que Deus repete 2 vezes o nome, é que Ele quer passar para alguém algo de grande valia e importância. Lembra de Saulo? Ele não caiu do cavalo, tá? Pessoas falam que ele caiu do cavalo, até porque ele sabia andar e andar bem. Mas ele teve encontro em Damasco, e ele praticamente ficou cego. E saiu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus está dizendo: eu tenho algo muito importante para revelar na sua vida, mas você precisa ser forjado. Por que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Porque Saulo quer dizer grande, e Deus colocou Paulo porque Paulo quer dizer pequeno. Ou seja, na presença dele, só ele é grande. João disse: importa que eu diminua e que ele cresça. A segunda vez, Deus falou com um menino chamado Samuel. Estava na casa do profeta Eli e veio uma voz de madrugada: Samuel, Samuel. E ele não conhecia ainda a voz, foi no quarto de Eli: fala, Senhor. Ele disse: não te chamei. Ele: mas eu escutei uma voz. Aí Eli, pegou.
Quando essa voz te chamar de novo, diz: eis-me aqui. Será que você pode escutar no âmago da sua alma uma voz dizendo assim: Priscila, Priscila, Vânia, Vânia, Léo, Ele quer te falar algo importante. Ele quer te revelar algo importante. Natalino, Joseli, Ele quer revelar algo importante que é só para você. Interessante é que Paulo se transformou em um grande líder, Samuel se transformou em um grande líder, e agora é a vez de Moisés se transformar em um grande líder. Estou terminando agora. Só que tem um detalhe: tire as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. Há grandes teorias dizendo: olha, na época dos egípcios, quando ia se apresentar uma divindade, tirava as sandálias em reverência. Mas isso não está na Bíblia. Mas o que eu entendo aqui é: quando Deus manda Moisés tirar as sandálias, é porque Ele não quer o que Moisés tem, Ele quer o que Moisés possui. Eu vou melhorar para você entender, que ficou meio confuso. Deu um trevo de 4 folhas na cabeça de alguém aí. Deus não quer o que você pode dar para Ele, Deus quer o que você tem. O que Ele tinha? Uma promessa. O que Ele tinha? Um chamado. O que Ele tinha? Uma essência hebreia. E essa passagem de tirar a sandália ocorreu só apenas 2 vezes na Bíblia. Irmão, é por isso que eu amo a Bíblia. Quem foi o sucessor de Moisés? Josué. E quem foi a primeira pessoa a tirar a sandália? Moisés. Mas quem é a segunda pessoa a tirar a sandália? Josué capítulo 3, capítulo 5, versículo 15, projeta aí. Josué capítulo 5 e versículo 15. Deus está preparando um líder, mas tem o seu sucessor. Então disse o príncipe dos exércitos, o Senhor, veja que é letras garrafais, a Josué: descalças os sapatos dos seus pés, porque o lugar que está é... Meu Deus. Pastor Natalino, eu termino agora. O monte Horebe é um monte comum, mas quando chega a presença de Deus, vira incomum. A igreja Deus vivo, durante o dia, quando está fechado, é comum. Quem já passou aqui na frente, viu a igreja. Do outro lado, a farmácia. Mas quando abre essas portas e você adianta para cá, deixa de ser comum para ser extraordinário. Olha que interessante. A Bíblia diz que o monte era de... O monte Horebe, que significa monte de Deus. Então o monte era de... Vai dizer que o anjo que apareceu, que na realidade é uma teofania, o anjo era de... As ovelhas que Moisés pastoreava era de... Não, de Jetro. Agora vem cá, eu vou terminar agora. Stand-up igual terminou agora. Agora vamos voltar a sério. O monte era de Deus, o anjo era de Deus, as ovelhas eram do sogro. E o que Moisés tinha? Só a sandália. Resumo aqui: para servir a Cristo é perder tudo para ganhar tudo novo. O monte era de Deus, o anjo era de Deus, as ovelhas eram do sogro, ele só tinha sandália. E Deus disse: eu não quero nada que é seu, eu quero o que você possui.
Deus está dizendo: eu não quero o teu carro do ano, eu não quero os teus bens, eu não quero o teu salário, eu quero você para usar na minha obra, para viver um chamado. Se coloque de pé, e eu quero aqui agora orar pela tua vida. E se nessa noite você sentir de vir aqui na frente receber uma oração dessa equipe de pastor, vem aqui na frente. Não espere pessoas de fora vir e mover o seu coração. Mas se você crê nos profetas da casa e quer prosperar, vem aqui na frente para que você receba uma oração de encorajamento, uma oração de liderança, uma oração que vai te levantar para você te preparar, te forjar para ser um líder na sua casa, para ser um líder na tua empresa, para ser um líder aonde você for. E isso vai saindo aí do seu lugar. Se possível, toda a igreja venha. Se possível, todos os líderes venham. Se possível, deixa todos os bancos vazios e venha para frente. Isso é noite de romper, é noite de alcançar, é noite de viver o extraordinário. E o extraordinário só se revela no comum. Olha para o seu irmão e diga: eu sou comum até esse momento, porque daqui a pouco eu serei extraordinário. Sai do seu lugar aí, vem aqui. Isso, se desprenda. Oh glória, oh glória, oh glória. A sarça pegou fogo, a sarça está pegando fogo, a sarça não se consome. Quem está na presença de Deus, é cheio da presença, é cheio da graça, é cheio da virtude. Isso, se você vem na frente, já começa a clamar. Deus está levantando uma liderança, Deus está levantando líderes, mulheres como Déboras, mulheres corajosas, homens corajosos. Oh glória. É um tempo novo, é um tempo de ser forjado, é um tempo de ser forjada. Isso. Cadê os obreiros? Impõe as suas mãos sobre essas pessoas. Cadê a intercessão? Coloque as suas mãos, impõe as suas mãos. Isso. Oh glória, oh glória, oh glória. Alami candarabai como onde forgiandaste. Alami como onde forgiandaste. Você em casa, sarça ardendo, que está ardendo nesse fogo, que está sentindo essa presença. Você vai sair do comum, você vai viver o extraordinário. Você não vai ser mais você vai ser o escolhido. Você não vai ser taxado pelo vulgo. Oh glória, oh glória. Deus chamou Moisés pelo nome. Deus está te chamando pelo nome. Oh glória, oh glória, oh glória. Você saiu de casa dizendo: vai ser mais um culto. E Deus está dizendo: não. Hoje você se encontrou com a sarça. Hoje você se encontrou com a sarça que não se consome. Receba hoje um chamado, receba hoje um despertamento, receba hoje nas tuas mãos uma sarça que ela não se consome. Hoje o fogo é de dentro para fora. Isso. Se você veio adorar, esse é o culto. Se você veio buscar, essa é a noite. Alamanda como de Cadarabaste, Alicandarabaste, Organdarabaste. Isso. Pega aí, seja cheio aí, seja tocado aí, seja movido aí, seja movido aí. Saia do comum, entra no sobrenatural. Essa
Receba aí agora um chamado. Receba aí um chamado do grande eu sou. Receba aí um chamado do grande eu sou. O grande eu sou. O interessante é que Deus chamou Moisés pelo nome. Ou seja, ele conhecia Moisés. Na Via Láctea tem 400 bilhões de estrelas, e Deus chama cada uma delas por nome. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te conheço. E eu estou levantando pessoas para liderar, pessoas corajosas, pessoas que têm que sair do comum para viver o extraordinário. Não é mais um culto, hoje é um culto de despertamento. Você vai escutar essa voz ecoar dentro de você, dizendo o teu nome, te chamando para uma realidade. A realidade é saquear o inferno. A realidade é viver um chamado novo em Cristo Jesus. Deus está aqui, a sarça se queima, a sarça pega fogo. O fogo não vem do pregador, o fogo não vem da banda, o fogo vem do alto. E é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem a nossa esperança, a nossa perspectiva de vida. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama. Vou terminar passar o pastor Natalino agora. Mais uma perguntinha aqui. Em nosso meio tem alguém ainda que não serve a Cristo? Pastor, eu ainda não sirvo a Cristo. O pastor estava caminhando e desistiu da caminhada. Tem alguém? Levante a mão só para eu ver. Pastor, eu desanimei na caminhada. Tem alguém nessa condição? Ô pastor, eu ainda não sirvo a Cristo. Levante a mão, eu só quero te conhecer. Aonde tem? Aqui. Pastor, eu ainda não sirvo a Cristo. Não tem ninguém? Todos aqui servem a Cristo já? Deus está te dando uma oportunidade para você viver o extraordinário. Se você quer receber Cristo como o seu único e suficiente Salvador, dê um passo aqui na frente, dizendo assim: pastor, eu quero viver essa plenitude, eu quero viver essa chamada, eu quero ser cheio, eu quero ser como uma sarça, não se consumir todos os dias, essa chama arder dentro de mim. Aonde está a primeira pessoa? Aonde está a primeira? Se não tem, que Deus em Cristo abençoe vocês, poder voltar aos vossos lugares. Pastor Natalino, assume o teu lugar que é por direito, em nome de Jesus.